está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um culto de quarta-feira. Que você seja muito mais agraciado essa noite, porque Deus com certeza está aí no seu lar. E se Deus está aí no seu lar, com certeza você está alegre. E se você está alegre, então vamos iniciar o culto dessa noite, né? Cantando um hino de número 240, Bendita Segurança.
Muito bem. Que hino maravilhoso, né? Que Deus possa estar sempre nos abençoando e que Deus possa estar sempre nos protegendo. Mas para dar continuidade, vamos fazer uma breve oração para que o Santo Espírito do Senhor possa estar com você aí, conosco aqui também, nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo o mal. Vamos orar? Santo eterno Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor sempre cuidou de nós. Permaneça conosco, nos dê um culto maravilhoso na presença do Senhor. São pedidos que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, para que nós possamos nos alegrar cada vez mais na palavra do Senhor, para que nós possamos cada vez mais também estar ricamente agraciado pela graça do nosso Deus, vamos continuar louvando a Ele, né? Porque Deus é merecedor de toda a nossa honra e toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Então vamos cantar juntos o hino de número 427, Mais Perto Quer Estar. Mais perto quer estar de Deus e com certeza nós lá estaremos mais perto de Deus. Muito bem, nós nos sentimos perto de Deus, com certeza Deus está juntamente conosco, nos ajudando, nos dando
cada vez mais compreensão da sua palavra. E cada vez mais também, com certeza, Deus está cuidando de nós. Mas para que os nossos louvores, os nossos agradecimentos cheguem ao trono de Deus, como todas as quarta-feiras nós temos o costume de fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Então, nesse momento, vai ser um momento ideal e adequado para você fazer o seu pedido e o seu agradecimento também. Nesse momento, eu vou dar aí 1 minuto e meio para que você possa colocar aí no chat do canal, né, o seu pedido e seu agradecimento. E com certeza, nós vamos estar orando pelo seu pedido e pelo seu agradecimento. Eu sei que tem muitas coisas para você pedir ao nosso Deus e muito mais também agradecer. Então, esse momento, tá bom? Então, vamos esperar aí 1 minuto e meio, você possa fazer o seu pedido e seu agradecimento. E logo mais, nós vamos estar orando pelos pedidos e pelos agradecimentos. Voltamos mais uma vez e com certeza o seu pedido e o seu agradecimento vai chegar até o trono do nosso Deus. E com certeza as suas petições, Deus vai olhar cuidadosamente cada pedido que você colocou aí no chat do canal. E com certeza Deus vai atender cada um conforme o desejo do coração do nosso Deus. Tá bom? Mas para que esses pedidos, esses agradecimentos estejam mais concretizados, nesse momento nós vamos fazer uma oração, né, em louvor e agradecimento a Deus pelos pedidos e agradecimentos que vocês colocaram aí no chat do canal. Então vamos orar junto? Vamos orar junto? Do jeito que você está, vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Oremos. Santo eterno Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos agradecidos a Ti por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas. E principalmente, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas petições, ouve os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Graças a Ti, Senhor Deus, nós temos o privilégio de estarmos mais uma vez aqui ligados e assistindo mais um culto nos nossos lares. E com certeza, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor está aqui no nosso meio. Estamos muito agradecidos porque o Senhor, conforme aquilo que foi colocado no chat do canal e conforme aqueles pedidos também que ficou no coração, o Senhor vai atender, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Somos gratos a Ti, obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pela semana, obrigado porque o Senhor sempre cuidou de nós. Obrigado também porque o Senhor nos dá a esperança da volta de Jesus e a ressurreição também. Permaneça conosco, nos dê a paz, perdão dos nossos pecados. São pedidos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Logo mais nós teremos a mensagem falada, né, com o pregador dessa noite. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar com ele, abençoando, que tudo que ele falar, que venha ao nosso encontro e nós possamos, com certeza, ouvir a voz do Senhor através da mensagem que vai ser pregada logo mais. Mas antes da mensagem, vamos ouvir mais um hino, cantado também, do nosso inário. Que Deus também possa estar nos abençoando, possa estar também nos
conduzindo cada vez mais nos caminhos do Senhor. E para preparar o nosso coração, e para preparar também o sermão que logo mais nós vamos ouvir, vamos cantar junto o hino 211, Rude Cruz. Boa noite para você que está aí conectado conosco.
em mais esse culto de quarta-feira. É um prazer estar com você aqui repartindo a palavra de Deus através dessa live, através dessa transmissão aí pelo YouTube. Se você também está acompanhando aí pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre falo com relação a essa questão de live, para você que está nos acompanhando, compartilhe. Nunca a gente esperaria que a questão do Evangelho poderia tomar uma proporção tão grande com relação à possibilidade da gente compartilhar, da gente mandar esse link, da gente indicar esse culto de quarta-feira para um amigo. Nunca se fez tão necessário um culto de quarta-feira na vida dos cristãos, não é verdade? Apesar de nós ainda estarmos aqui pelo BH acompanhando através das lives, mas com certeza se faz muito necessário um culto de quarta-feira na vida de um cristão. Nós estamos passando um momento em que as orações têm sido intensificadas, os pedidos a cada dia têm sido solicitados através das plataformas digitais, principalmente pelo aplicativo do WhatsApp. As pessoas estão postando pedidos de oração dos seus entes queridos que se encontram aí em hospital, entubado, se encontra aí diagnosticado com a pandemia, com o coronavírus. Então, um culto de oração nunca se fez tão necessário na vida de um cristão. Por isso que antes nós começarmos aqui a ler um pouquinho a palavra de Deus, eu queria convidar você aí de casa mesmo, a você fechar os seus olhos, para que nós juntos possamos agora orar ao nome desse Deus, pedindo permissão pela Bíblia e pedindo permissão também, intercedendo aí por todas essas pessoas, por todos esses pedidos de oração que está sendo feito através das mídias digitais. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, porque nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo um privilégio muito grande estar bem. Não podemos nem usar a expressão estar com saúde, porque nós não sabemos mais. Mas estar bem, estar aqui assistindo essa live, estar aqui repartindo um pão que é a tua palavra de Deus, que é a sua palavra. Existe uma série de pedidos no aplicativos, em Facebook, WhatsApp, pedindo oração por filhos, por amigos, por pai, por mãe, que se encontra nesse momento no leito do hospital, que se encontra nesse momento com o desafio de sobreviver, com o desafio de lutar pela vida, devido a estar contaminado com esse vírus que tem assolado o planeta Terra, que tem matado muitas pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, porque cremos em um Deus misericordioso. Tenha misericórdia dos teus filhos, ó Deus. Tenha misericórdia, uma vez mais, do nosso planeta. Tenha misericórdia, uma vez mais, de nossas vidas. Por favor, Senhor, cure os enfermos. Nós te suplicamos um milagre na vida dos enfermos. Nós te suplicamos que o Senhor possa intervir nesse momento em que os seres humanos estão passando. Que eu possa intervir no avanço desse vírus, que o Senhor possa, ó Deus, não permitir que ele avance muito mais. Por favor, Senhor, escute a oração de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo. Escute a oração do seu povo, não porque nós temos mérito para orar ao Senhor ou mérito para ir até o teu santo trono, mas nós cremos na misericórdia de Cristo Jesus. E é através do sangue de Cristo, é através da cruz do Calvário que nós te suplicamos essa bênção muito especial para todos os nossos entes queridos que estão nesse momento em leitos de hospital. Nós também te pedimos, ó Deus, uma permissão para que nós possamos entender a tua palavra nessa noite de quarta-feira, para que nós possamos, assim, ó Deus, sair alimentados pelo teu poder, pelo poder que é a tua palavra. Abençoe a cada pessoa que se conectou a esse culto, que esse culto possa ganhar muitas vidas através das mídias digitais. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos capacitou a estar transmitindo a tua palavra. Por isso nós te pedimos essas bênçãos, não porque há mérito em nós,
mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos a cada dia orar, não é verdade? Eu gostaria de falar um tema com você nessa noite que tem por título o alimento diário. Lá, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala assim, a partir do versículo 9, Jesus diz assim para a gente: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E no versículo 11 ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é tida como oração modelo. Eu acredito que é uma das primeiras orações que um ser humano ele aprende. Até um ser humano que não frequenta aí uma religião, que não está em uma denominação, ele aprende essa oração de Cristo, porque é uma oração muito conhecida pelos seres humanos. E nessa oração, no versículo 11, Jesus coloca uma frase, que era essa frase que eu gostaria de começar a conversar com você nessa noite, que fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma frase muito importante dentro de uma oração muito importante. A oração modelo de Cristo Jesus tinha muita finalidade. E uma das que, quando Cristo ensinou essa oração, era tirar a repetição das próprias orações lá feitas pelos fariseus. Cristo, na realidade, ele colocou vou contar com você, 1, 2, 3, 4, aqui na minha Bíblia, essa oração contém 5 versículos. Ela começa do versículo 9 e vai até o 13. Jesus colocou em 5 versículos tudo que um ser humano necessita falar com Deus. Tudo que ele precisa falar com o nosso Deus, Jesus colocou em 5 versículos. Porque naquela época as pessoas repetiam muito as suas orações. Repetiam muito as suas frases. Então, dentro delas está o pão nosso de cada dia. A fome era algo permanente no ministério de Cristo Jesus. A falta de alimento era algo muito permanente. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a última edição do relatório, o estado inaugural, o estado da insegurança alimentar e nutricional no mundo, publicado em 2020, estima-se que quase 690 milhões de pessoas passam fome. É um número assustador, não é verdade? E a gente acredita que com essa pandemia assolando aqui o planeta, a fome tende a ter aumentado de forma bastante considerável. Porque muita gente perdeu o único sustento que tinha, muita gente não consegue mais trabalhar no seu trabalho informal. Então, se acredita que a fome aumentou de forma muito considerável com relação aos dados de 2020. Um número assustador. Eu quero perguntar para você que está assistindo a gente aqui, você já passou uma necessidade de alimento? Você já passou fome? Infelizmente, na minha família, a gente teve essa amarga situação. Eu nem tanto, porque eu sou o filho mais novo de 7 filhos, mas a minha irmã mais velha, ela já passou por esse problema de passar fome. E eu vou falar para você que toda vez que minha mãe conversa com a gente sobre esses tempos que eles passavam, ela se emociona, porque não é muito fácil falar disso. Só quem já passou fome sabe como é não ter o alimento. E para uma mãe que tem seus filhos, que está ali necessitando de alimento, e ela olha para a sua despensa, ela olha para o seu armário, olha para o seu fogão, e não tem nada para dar para as suas crianças. Só quem já passou isso sabe do que eu estou falando. Eu vou contar algo que aconteceu com a gente. Quando a gente frequentava lá o Jardim das Nações, lá em Salto, no final de ano, nós juntamos lá o Departamento J, alguns jovens, e decidimos que naquele ano nós faríamos um Natal diferente de algumas crianças. Eu não sei se você já fez isso, mas normalmente na sua cidade, aqui em Indaiatuba deve ter isso aí também. Se você está assistindo essa live que não é daqui de Indaiatuba, na sua cidade também deve ter. Normalmente, quando chega próximo ao Natal, algumas crianças carentes, elas escrevem algumas cartinhas para Papai Noel.
E ali nas cartinhas ela pede, ela coloca o desejo, o sonho que ela gostaria de ganhar, e ela está escrevendo para Papai Noel. Nós pegamos essas cartinhas não para realizar como o Papai Noel, é lógico. Nós pegamos essas cartinhas para realizar o sonho, e realizar e ali fazer um culto de ação de graça com aquela família, com aquela criança, e ali realizar o sonho dela e falar que não foi, como diz aí o ditado, o bom velhinho, né? Não acreditamos em datas pagãs, mas nós realizamos o sonho dela como se fosse ali Jesus Cristo, que foi ali levar para ela aquele presente. O cristianismo foi levar para ela aquele presente. E eu lembro que em uma dessas cartinhas estava escrita assim para Papai Noel: olha, Papai Noel, eu gostaria que nesse ano eu ganhasse uma cesta básica, porque na minha casa não tem comida para a gente comer. Eu vou falar uma coisa para você que está aí me assistindo agora. Foi um dos eventos que marcou a minha vida. Eu vou levar isso para todo o meu tempo de cristianismo que eu passar aqui na Terra, que eu espero, assim como você, que seja bastante breve, que Jesus volte logo. Foi muito emocionante quando a gente leu aquela cartinha daquela criança, porque normalmente uma criança pede sempre brinquedo. Raramente você não vê uma criança pedindo brinquedo. E a gente tinha algumas crianças ali que estavam pedindo uma chuteira, outras crianças estavam pedindo uma bola de futebol, teve uma criança que estava pedindo um celular, porque o sonho dela era tirar uma selfie. E essa criança ela estava pedindo único e exclusivamente uma cesta básica. Não tinha mais, depois que ela escreveu o Papai Noel do sonho dela, a cesta básica, não tinha mais nenhum outro pedido embaixo de um brinquedo, tinha apenas uma cesta básica. Era uma criança com a faixa etária de 10 anos. E eu lembro que nós levamos lá 2 cestas básicas bastante caprichadas para ela, com bastante coisas que criança gosta de comer. E nós levamos alguns brinquedos também para essa criança, mas a felicidade dela de estar recebendo a comida foi gigantesca. É muito triste. Dois extremos é triste. É triste quando a gente vê as pessoas passando fome, assim também como é triste quando a gente vê uma pessoa jogando comida fora. Os 2 extremos são muito tristes. Quando nossos filhos, eles não valorizam a comida que tem. Eu não sei você que está aí me assistindo, mas talvez você já tenha passado por isso, do seu filho olhar para os 4 cantos e falar que não tem o que comer. Tem tudo para comer, tem bastante coisa para comer e não tem aquilo que ele queria comer. E ele fala assim, nossa, não tem nada para comer, não é verdade? E para você que já sabe qual é a realidade do mundo, isso também é triste. São 2 extremos. Jogar comida fora é muito triste, e também muito triste ver situações como essa daquela criança. Porém, Cristo, ele confortou os seus discípulos. Cristo falou assim, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeia, e nem cegam, e nem se ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós maior valor que eles? É muito interessante quando Cristo valoriza a questão de que Deus valoriza a gente, de que Deus se importa com a gente. Ele fala que as aves do céu não faz, ele está dando uma expressão aqui, de que elas não semeiam e nem plantam, elas não trabalham para si mesmo. E, no entanto, elas são sustentadas. E ele está aqui falando para os seus discípulos que Deus também vai nos sustentar. Em Salmos, no capítulo 37, versículo 25, olha só o que Davi fala. Davi fala assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão na Bíblia é muito importante. É mencionado em muitas ocasiões, inclusive com a frase marcante, como essa de Davi, que nunca vi um justo mendigar o pão. Apesar de tanta atribuição na Bíblia, o alimento ainda não se torna o mais importante na vida de uma pessoa, na visão do próprio Jesus Cristo. Nós vimos Jesus Cristo falando de alimento, a gente vê Jesus Cristo colocando o alimento na oração do Pai Nosso, como alguns interpretam ali que aquele ali, o pão nosso de cada dia, é o alimento físico, mas Cristo aqui destaca que o pão, na visão de Cristo, não se torna o alimento mais importante na vida humana. Veja o que Cristo diz.
Mateus, no capítulo 4, versículo 3, ele fala assim, ó: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E no versículo 4 de Mateus 4, fala assim: Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Cristo está colocando um alimento muito mais importante do que até mesmo o pão nosso de cada dia. Eu sei que talvez eu esteja falando para uma pessoa que deve estar pensando assim: não, para mim ter o alimento na mesa é o mais importante. E tem muita gente que pensa dessa forma. Tem muita gente que batalha dessa forma. Tem muita gente que trabalha para que não falte o alimento na mesa. Mas talvez, meu irmão, eu esteja falando para alguém nesta noite de quarta-feira, para você que está assistindo, que o alimento mais importante na vida de uma pessoa, atribuído pelo próprio Cristo, esteja escasso na mesa, esteja faltando na mesa, e as pessoas não estão se alimentando desse alimento aqui que Cristo falou aqui em Mateus. Porque Cristo foi bem enfático quando sofreu a tentação do alimento por Satanás. Quando Satanás lhe propôs acabar com a sua fome, que já durava ali por 40 dias e 40 noites. Aí Satanás agora lança uma proposta para Cristo, para que Cristo possa transformar a pedra em pão, para que possa saciar a sua fome, uma fome que já estava durando dias, uma fome que já estava durando noite. E Jesus usa uma expressão muito importante para nós hoje. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem. Mas ele fala que o homem pode viver da palavra de Deus. O homem não consegue viver de pão, mas ele fala de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão não pode ser mais importante do que Deus ou a sua palavra. E acredite, meu irmão, tem muita gente que está passando muita fome da palavra de Deus. E eu quero te falar nessa noite, e tem muita gente que está farta, tem fartura em sua casa. Nós vivemos em um país em que a palavra de Deus é fartura sobre a nossa casa. Eu quero te desafiar nessa noite, você que está me assistindo aí, você que é adventista, você que está assistindo que não é adventista, talvez eu não consiga te dar esse desafio. Mas para você que é adventista, que está assistindo esse culto de quarta-feira, conte na sua casa quantas Bíblias tem. Se você tem filho, você tem uma Bíblia para o seu filho. De capa, se for menina, a capa é personalizada na cor rosa. Se for menino, normalmente sua capa vai ser personalizada na cor azul. Se você se inscreveu para a Missão Caleb esse ano, você ganhou uma Bíblia, você vai ganhar a Bíblia. Porque se eu não me engano, os 1000 Calebs primeiros inscritos, acho que vai ganhar uma Bíblia, se eu não estou enganado. Quanto? 2.500. Aqui chegou na nossa informação que 2.500 Calebs primeiros inscritos na Missão Caleb aqui da APSO, é um desafio aí para você que está assistindo, vai ganhar uma Bíblia. Então você vai ter mais uma Bíblia para a sua coleção. Então conte na sua casa aí quantas Bíblias tem. E acredite, tem gente que tem inúmeras Bíblias na casa e está passando fome. Está passando fome com alimento nas suas mãos. Está passando fome com alimento na sua estante. Está passando fome com alimento no seu rack. Está passando a pior fome que um ser humano pode passar na vida, que é a fome da palavra de Deus. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que esteja passando essa fome. Muitas pessoas estão apostando suas vidas, violando os mandamentos de Deus e acreditando na saída do diabo, que o mais importante é ter comida sobre a sua mesa. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Não tem nada mais importante na sua vida e na minha vida do que a palavra de Deus. A saída para o seu casamento é a palavra de Deus. A saída para o seu desemprego é a palavra de Deus. A saída dessa pandemia é a palavra de Deus. A saída para a droga do seu filho, a saída para o álcool que você está usando, bebendo, a saída para o seu vício é a palavra de Deus. A eficácia de uma pessoa é conhecer a Deus. O mundo que nós estamos vivendo parece não conhecê-lo.
E tudo que eu e você está passando nesse momento, toda essa pandemia, toda essa ruína, toda essa violência, nada mais é do que um mundo faminto da palavra de Deus. Meu irmão, nós temos o privilégio de ter uma forma viva e eficaz de conhecer Deus. Olhe para a nossa liberdade. Me diga o que ou quem te impede ou me impede de ler e estudar e examinar as Escrituras. O que ou quem me impede ou te impede de pegar lá e conhecer a verdade para que a verdade possa me libertar? Nada nos impede. Nada nos impede de conhecer a verdade. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 32, Jesus fala assim, E Jesus, chamando o seu discípulo, disse, tende compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça num caminho. É muito interessante esse momento aqui da multiplicação dos pães e peixe. Tanto na primeira multiplicação como na segunda multiplicação, você vai conseguir identificar algo muito interessante relacionado ao discípulo. Veja quanto tempo essa multidão estava com Jesus sem se interessar em um alimento físico. Eles já estavam há 3 dias com Jesus sem comer. Você já tentou ficar aí na sua casa 3 dias sem comer? Faz o teste para você ver se você consegue ficar 3 dias literais sem comer. Essa multidão estava 3 dias sem comer, só se alimentando daquilo em que Cristo estava lhes ensinando. E Cristo estava lhes ensinando coisas maravilhosas sobre o céu. Cristo estava diante de uma multidão com 3 dias sem alimento, apenas se alimentando da palavra que saía da boca de Cristo. E aquela palavra que saía da boca de Cristo era mais do que o suficiente para sustentar aquela multidão. E eu vou falar uma coisa para você, viu? Sustentava por mais tempo. Aquela multidão ficava muito mais de 3 dias se não fossem os discípulos. Os discípulos que interviu. Não foi a multidão que foi até Jesus preocupado com a alimentação, foi os próprios discípulos. No momento que estava ali desviado totalmente do foco daquilo pelo qual o cristianismo pauta, eles agora ali vão até Cristo e falam com Jesus. Parece que a fome bateu primeiro nos discípulos, não é verdade? E ele fala para Jesus assim que não tem como alimentar aquela multidão. E ele usa uma frase muito complexa para Jesus, porque ele fala para Jesus se despedir. Ele fala assim, despeça a multidão. E ele fala para que ela vá à redondeza e compre o que comer. E Jesus olhando para eles e vendo que eles estavam, de toda aquela multidão, eram seus discípulos que não estavam se alimentando das suas palavras, eram seus discípulos que estavam simplesmente, as palavras estavam entrando no ouvido e saindo pelo outro. Diante de toda aquela multidão, eram seus discípulos que estavam com fome, e não aquela multidão. Não foi a multidão que procurou Jesus para parar o seu discurso, para parar o seu alimento do céu, para dar alimento físico. Não foi a multidão, foi o seu discípulo. Então Jesus usa a frase, peraí, por que vocês não dão a eles de comer? Sabe, queridos, é você que está aí me assistindo, você é adventista, você é cristão, é a mim que cabe a responsabilidade de dar ao mundo o que comer. O mundo está faminto da palavra de Deus. O mundo está com fome. Hoje, nós podemos dizer que é o inverso daquele momento da multiplicação de pães e peixes. Naquele momento, a multidão estava sendo saciada, estava se alimentando diretamente da fonte que era Jesus. E os seus discípulos sentiam fome física. E Jesus pede e desafia eles para dar-lhes mesmo a ele de comer. E a pergunta que você deve estar se fazendo aí. Eles deram de comer? Deixa eu te perguntar, os discípulos deram de comer àquela multidão? Sabe por que eles não deram de comer? Porque eles não tinham o que dar. E sabe por que eles não tinham o que dar? Porque eles não estavam se alimentando da fonte. Sabe, meu amigo, meu irmão, que está nos assistindo nessa quarta-feira, se você está com fome da palavra de Deus, não tem como alimentar outra pessoa. Nós precisamos aproveitar o momento em que nós temos isso aqui, esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, para conhecê-lo, para estudá-lo,
para analisar centenas e milhares de cristãos com fome. Uma igreja com cristãos dentro de uma igreja com fome é uma igreja com fome. Uma grande parte da população não tem conhecimento dessa palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, como o conhecimento é importante. Imagine você. Imagine que se você daria com a sua família o carro para um barbeiro, para uma pessoa que não sabe dirigir. Você daria o carro? De repente, você teria uma pessoa barbeira que não sabe dirigir, ou talvez que não tenha muita experiência em dirigir, e de repente você vai falar assim para a sua família: olha, toma aí, vamos fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, vamos pegar as BRs mais movimentadas aqui do estado de São Paulo, a 116, vai, quem já passou lá na 116 sabe do que eu estou dizendo, é uma BR terrível com relação a caminhões. Então, quando a gente vai lá para a Bahia, a gente pega um pedacinho, principalmente se vier lá de Ilhéus ou Vitória da Conquista. Então, imagine você dar um barbeiro para dirigir naquela 116, o que você faria? Você teria coragem de dar aquele barbeiro que não conhece coisa nenhuma? Imagine que você contrate um pedreiro que não tem conhecimento para construir a sua casa. Como você acha que vai ficar a sua casa? Como você acha que vai ficar a sua construção? É a mesma coisa, queridos. Como você acha que está o mundo? Como que você acha que está a igreja sem conhecimento da palavra de Deus? Eu estou falando para você que não lê a Bíblia, não estuda, não tem nenhum conhecimento. Como você acha que está a igreja sem um conhecimento da palavra de Deus? Como que você acha que está o mundo sem um conhecimento da palavra de Deus? Veja só o que em Testemunhos para a Igreja, a escritora Ellen White fala. Ela fala assim, Satanás tem marchado furtivamente sobre nós. Se todo o atalaia sobre o muro de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes dessa data ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com anos de atraso. Enquanto o homem dormita, Satanás marcha furtivamente entre nós. Eu vou falar uma coisa para você, dentro dessa mensagem aqui de Testemunhos para a Igreja que Ellen White fala. Deixa eu te perguntar, como que você vai dar o sonido certo à trombeta sem fazer, sem aprender de música, sem ir para uma escola de música, sem aprender a tocar uma trombeta? Como que nós vamos pregar a palavra, meu irmão, se a gente não está lendo a Bíblia? Como que a gente vai dar esse sonido certo? Como que nós vamos dar a mensagem de advertência se é capaz de eu estar falando aqui nessa noite para um adventista do sétimo dia, para um cristão, para alguém que está aí do outro lado, para você que é de alguma outra denominação que está nos assistindo? Como você pensa que nós vamos dar essa mensagem de advertência se nem a mensagem de advertência eu sei qual é? É capaz de um cristão estar aí do outro lado assistindo e não saber qual é a mensagem de advertência que o mundo precisa ouvir? E talvez se falar assim, qual é a mensagem de advertência, você vai falar resumidamente a volta de Jesus, porque você simplesmente resumiu na mensagem e acha que é só isso e pronto. Sendo que com a Bíblia tem vários milhões, centenas e milhares de versículos, centenas e milhares de ensinamentos do próprio Jesus. Só Jesus deixou 4 evangelhos dedicados somente para a obra que ele fez aqui na terra, que os 4 evangelhos são as mensagens de advertência a esse mundo, contém inúmeras mensagens de advertência. Eu acabei de ler uma mensagem de advertência contida na multiplicação dos pães e peixe. Mas a gente sintetiza na volta de Jesus porque a gente não conhece mais nada do que isso. Meu irmão, nós precisamos se alimentar do pão que é a palavra de Deus. Olha o que Oséias fala assim, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por falta de conhecimento, o povo de Israel foi levado a cativo. E era um povo que esbanjava conhecimento e faltou. Era um povo que tinha a Bíblia e faltou conhecimento.
Era um povo que tinha as profecias, lhe faltou conhecimento. Era um povo que tinha os profetas, lhe faltou conhecimento. É um povo que passou o Mar Vermelho, lhe faltou conhecimento. É um povo que viu no deserto Deus operando milagre, lhe faltou conhecimento. Era um povo que tinha lá da descendência de Abraão a circuncisão, lhe faltou conhecimento. Então preste atenção no que eu vou te falar nessa noite, meu irmão. Você pode estar com falta de conhecimento estando na igreja, porque você não se alimenta do pão que é a palavra de Deus. Talvez porque você está preocupado com tudo, até mesmo com esse momento de pandemia tão terrível que nós estamos passando. Isso está te deixando tão preocupado que você não está se alimentando da palavra de Deus. Talvez você está saindo de manhã para trabalhar cedo, está chegando tarde, cansado, e ainda de repente, para aqueles que estudam, ainda vão para a faculdade, volta mais cansado ainda, e quando chega à noite tem que dormir para no outro dia pegar no batente, e está ignorando um alimento que é a palavra de Deus. E me explique, me diga, você que está me assistindo nessa noite, que pessoa que, se ficar muito tempo sem se alimentar, vai continuar de pé? Me diga. Você acha que uma pessoa sem se alimentar continua de pé por quanto tempo? Talvez, queridos, nós estamos falando nessa noite para uma pessoa que está caminhando, está com saúde, tem seu trabalho bom, tem sua vida estável, já passou até por essa pandemia, já adquiriu o vírus e está imune a ele porque criou seus anticorpos, recebeu as 2 doses da vacina, está bem nesse momento, enquanto outros estão vivendo à mercê do risco, à mercê da preocupação de se pegar essa doença. Você talvez que esteja me assistindo já tomou as 2 doses da vacina, e talvez você que esteja me assistindo já pegou o vírus e o seu corpo, você saiu dessa doença e o seu corpo ficou imune a ela, criou os anticorpos necessários para ficar imune a ela. Mas mesmo assim, você com todas essas boas características, talvez você seja o que mais esteja com a vida espiritual, me desculpa a expressão, meu irmão, na miséria, desnutrida, morrendo aos poucos. Não é mais na hora de nós passarmos fome da palavra de Deus. E eu posso te falar por vários motivos porque não é mais na hora. Mas um deles, escute, Cristo está voltando. E se nós não tivermos alimentado, não vamos conseguir, queridos. Nós não vamos resistir. Entenda isso. A volta de Cristo implica a sobrevivência dos fortes. E não forte fisicamente, mas forte na palavra de Deus, forte na oração, forte no louvor. Eu quero encaminhar para encerrar com você, lendo mais alguns trechos aqui da Bíblia. Um deles está em Atos, no capítulo 20, versículo 7, fala assim, ó: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Olha como que pão que está falando aqui em Atos, ó. Atos 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você nota que aqui a Bíblia, em 2 versículos, ele atribui o pão aqui, que é a palavra de Deus. Diz que Paulo estava partindo o pão e pregava até altas horas da noite. Você lembra até dessa pregação de Paulo, né? Teve até um eutico que caiu da janela lá e quebrou o pescoço, não é verdade? Dormiu na hora que não devia, cochilou no momento errado. Perceba, por muitas vezes os discípulos atribuíram o pão, que era a palavra de Deus. Repartiam o pão com eloquência, com vontade, com alegria. Passavam as horas estudando a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser dominada pelos cristãos. Tome o livro e coma.
Foi o que o Espírito disse para João lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 2, que fala assim, ó, e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e declarou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamando, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E a voz que do céu tinha ouvido, tomou a falar comigo e disse, vai e toma o livro aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e disse-lhe, dai-me o livro. E ele disse-me, toma e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A Bíblia vai te guiar do jeito dela, meu irmão. E é com esse texto de Apocalipse aqui de João, que comeu a Bíblia de forma simbólica, na qual era doce como mel na sua boca e amargo em seu ventre. A Bíblia vai te guiar do jeito dela. Não vai te guiar do teu jeito nem do meu jeito. Não adianta você querer pegar a palavra de Deus e se adequar à sua realidade. Não adianta você falar diante da palavra de Deus que o mais importante é isso ou aquilo e deixar a palavra de Deus em segundo plano. Não adianta. Segundo Apocalipse, lá numa experiência que João passou, a Bíblia vai te guiar do jeito dela. E do jeito dela talvez seja um jeito amargo. Pode até ser um jeito doce, aparentemente, na hora que você está lendo, mas pode ser um jeito amargo. Por isso que você precisa entender isso nessa noite. Para você que está estudando a Bíblia, para você que vai começar, ela sempre vai te guiar do jeito dela. E nós precisamos seguir o jeito da Bíblia, porque não tem outro jeito. Qual outro jeito, meu irmão? Me diga nessa noite. Diga aí para alguém que está do seu lado aí assistindo essa live, qual outro jeito, se não a palavra de Deus? Qual outro jeito que nós temos de nos colocar de pé diante da situação que eu e você está vivendo, se não nos alimentando da palavra de Deus? Qual outro jeito para transformar a vida da nossa família, se não for conhecendo a palavra de Deus? Qual outro jeito de tirar seu filho do vício, se não for conhecendo a palavra de Deus? Qual outro jeito de tomar uma decisão pelo batismo, de entregar minha vida completa a Cristo Jesus, se não for conhecendo a palavra de Deus? Por isso eu quero te desafiar nesta noite. Olhe para você mesmo, meu irmão. Olhe para a sua semana. Hoje é quarta-feira. Olhe de domingo para cá. Quantas vezes você se alimentou da palavra de Deus? Olhe para a sua vida. Quantas vezes a nossa vida, de que forma está a nossa vida quando nós tratamos do alimento que é da palavra de Deus? Se tem alguém que está assistindo essa live nessa noite, que tem deixado a palavra de Deus de lado, que não tem se alimentado, que está passando necessidade, eu gostaria que você, diante da sua televisão, se colocasse de pé. Se você que está aí diante do seu celular e percebe que a sua vida tem sido uma vida de fachada, um cristianismo de fachada, um cristianismo sem conteúdo, um cristianismo sem força. Nós estamos padecendo como comunidade cristã, porque o cristianismo está perdendo a força, porque os cristãos professos não conhecem de Deus, não estudam a sua palavra. Então, se eu estou falando nessa noite para alguém que está aí com um cristianismo fraco, um cristianismo de fachada, tem percebido que na sua vida não tem estudado a Bíblia, tem percebido que na sua vida não conhece nada da Bíblia, eu quero te desafiar diante do seu celular ou da sua televisão, se coloque em pé. Se você que está aí precisando de conhecimento para ter força para passar por essa tribulação, para ter força para passar por esse momento difícil,
para ter força para lidar com o filho, para ter força para lidar com o desastre que é o seu casamento. E você olha para os quatro cantos e não vê como voltar para o trilho, como voltar para a felicidade, como ver escapatória. Coloque-se de pé também diante do seu celular ou diante do seu computador, televisão. Nós vamos fazer uma oração agora a Deus, pedindo para que Ele possa nos ajudar, nos alimentar do que realmente é importante em nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, a gente não sabe quem está do outro lado da tela e a gente não sabe que decisão vão ser tomada diante desse apelo que o Teu Espírito Santo fez a todos aqueles que estão acompanhando esse culto de quarta-feira. Só o Senhor sabe, ó Deus, as vidas da Tua igreja que passam fome da Tua palavra. Só o Senhor sabe, ó Deus, aqueles que não têm dedicado nenhum tempo de qualidade para estudar a Tua Bíblia, que está com conhecimento, que está sem alimento, que está passando necessidade do pão que, segundo o Teu próprio Filho, é o pão que sustenta para a vida eterna. Ó Senhor da glória, se por um milagre alguém ouviu o Teu clamor, ouviu o Teu pedido para se colocar em pé diante de um celular, diante de uma televisão, e por algum milagre, ó Deus, essa pessoa estar de pé, falando para o Senhor que precisa se alimentar da Tua palavra, falando para o Senhor que está olhando para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, e está olhando para está passando por um momento difícil diante dessa pandemia, com um ente querido internado, e está olhando, está de pé, dizendo: Senhor, preciso de alimento para que eu possa me sustentar em pé. Eu preciso de alimento para que eu possa manter o foco em Cristo. Eu preciso de alimento para que eu possa ter alegria em servir. Eu preciso de alimento para que eu possa me motivar a continuar na carreira cristã, a continuar na igreja, a continuar me desenvolvendo. Se tem pessoas em pé, ó Deus, nesta noite, suplicando ao Senhor, falando para o Senhor que precisa de alimento, um alimento sólido que é a Tua palavra, nós queremos Te suplicar, ó Deus, por mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tenha misericórdia de nós, Senhor. Pelo Teu poder, desperte em nosso coração e na nossa mente a vontade de ler a Tua palavra, a vontade de se alimentar do pão que é a Tua Bíblia. Abençoe de forma muito poderosa a liderança aqui da Igreja do Belo Horizonte, para que a cada dia ela seja uma liderança inspiradora para aqueles que o seguem. Cuide, ó Deus, cuide dos nossos doentes que estão no leito do hospital. E eu quero colocar nas Tuas mãos a representação desses enfermos, o nosso irmão Ney aqui desta igreja. Ele representa uma classe de amigos, de pai, de mãe, que estão em leito do hospital, ó Deus. Cuide deles. Devolva eles para nós. Traga-os de volta, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua compaixão para conosco. Obrigado pelos momentos que nós passamos aqui junto. Que seja um momento que possa fazer diferente em nossa vida. E é em nome de Cristo, e unicamente em nome de Cristo que nós oramos. Amém.